E aí, tranquilo? Aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um episódio de Kimetsu no Yaiba, o último episódio que eu assisti, que foi o episódio 9. E nesse episódio eu queria falar um pouco sobre a luta entre o Tokito e o Gyoko, que é o Lua Superior 5. Uma coisa que eu achei curiosa, e talvez não seja só eu, mas eu tive a impressão de que esse Lua Superior, apesar de ser o 5, ele pareceu pra mim ser o mais fraco de todos. O que é meio estranho. Eu me lembro que na temporada anterior, quando nós vimos a luta do Lua Superior 6, que é a Daki e o Gyutaro, a luta deles foi uma luta bem intensa. Houve muitos momentos onde parecia que de fato os demônios iam vencer, e foi muito difícil derrotar eles. Lembrando que foi uma luta contra 4. Foi o Uzui e os 3 garotos, o Tanjiro, Inosuke e Zenitsu. E assim, visto que o Lua Superior 6 deu tanto trabalho, eu imaginei que o 5 seria mais difícil de derrotar. Mas na verdade, me pareceu que ele foi derrotado facilmente. O que me fez pensar, talvez o Tokito seja mais forte do que o Uzui. Então por isso ele conseguiu derrotar o Gyoko com mais facilidade. A princípio o Gyoko estava com vantagem, mas isso foi porque quando ele atacou as crianças, o Tokito entrou na frente para defender elas. O próprio Tokito reconheceu que ele fez uma má decisão. Ele não deveria ter escolhido salvar vidas inúteis, por assim dizer. Porque o Tokito sempre foi um cara, como eu posso dizer, ele é um cara meio robótico, por assim dizer, em vez de humano, sabe? Um ser humano, o Tanjiro, por exemplo, que é um cara muito humanizado, muito cheio de emoção e amor e carinho. Ele se importa com as outras pessoas e ele age com base no coração. O Tokito age com base na lógica. Não adianta nada ele se arriscar para salvar 2 criancinhas que não vão fazer nada na luta, sabe? Só vão atrapalhar ele. Mas devido à influência do Tanjiro, ele acabou salvando as crianças e ele foi prejudicado nisso, porque ele foi atingido por incontáveis farpas, e depois disso ele foi preso naquele vaso d'água e ele não conseguia sair. Mas o bem que ele fez, em salvar as crianças, acabou gerando uma bondade por parte da mesma criança, que depois salvou ele, jogando a respiração dentro daquele pote d'água. Ele conseguiu sair de lá e continua a luta entre ele e o Gyoko. Então, uma possível explicação do Tokito ter ficado tão forte são aquelas marcas que apareceram no rosto dele, que mais pra frente vai ser revelado o que são essas marcas, mas elas meio que deixam o usuário mais forte. Mas apesar disso, eu acho estranho, porque foi muito fácil derrotar o Gyoko. Eu tive essa impressão. E teve um momento em que o Gyoko se transforma na forma final dele, e parece que dessa vez ele realmente vai conseguir se mostrar ser um oponente, realmente um Lua superior. Mas apesar disso, não adiantou muita coisa, sabe? A luta acabou bem rápido, não teve aquela emoção que a gente viu na temporada anterior. Eu não sei se porque o roteiro foi feito com pressa, apareceram logo 2 luas superiores ao mesmo tempo, e o próprio Tokito zomba do Gyoko, falando que ele é fraco e que ele vai morrer pela espada dele. E de fato é isso que acontece. E uma coisa que também é curiosa é que o Tokito, ele é um adolescente. Ele tem o que, 14 anos, não me lembro exatamente agora, mas ele é bem novinho. E o Gyoko tem o que, no mínimo 100 anos de idade. Ele é um demônio, enquanto ninguém matar ele vai continuar vivendo. Além da capacidade de regeneração absurda que os demônios têm. Então, normalmente, numa luta entre humano e demônio, os demônios sempre vão ter uma vantagem contra um humano. Sabe? O Tokito nessa luta, apesar dele ter vencido,
ele sofreu os efeitos do veneno dos ataques do Gyoko. Tanto que depois da luta contra o Gyoko, ele cai no chão e já era. Acabou pro Tokito, sabe? Ele foi tratado depois, provavelmente ele morreria se ele não tivesse perto de alguém que fosse tratar das feridas dele. Mas mesmo assim, foi uma luta que eu confesso que pra mim pessoalmente deixou um pouco a desejar. Em compensação, a luta do Lua Superior 4 foi mais empolgante. Eu posso falar sobre ela depois num outro vídeo. Outro ponto interessante é que, ao contrário do Gyutaro e da Daki, que por algum motivo, eu não sei porque a mangaka dessa história faz isso, mas alguns personagens têm o seu passado revelado e outros não. E assim, como nós vimos o passado do Gyutaro e da Daki, eu imaginei que os outros Luas superiores também tivessem um passado, mas no caso do Gyoko não teve. A gente tem muita pouca informação a respeito dele, e isso faz com que ele seja um personagem que a gente não se importe muito com ele. Ele chega até a ser antipático e bem chatão, sabe? Com essa conversa sobre arte, que é uma coisa bem pessoal dele. Mas um ponto positivo a respeito do Gyoko, que foi uma coisa que me chamou a atenção logo de cara, é a aparência dele. Ele tem uma aparência toda bizarra. Ele tem vários braços ao longo do corpo, começando da cabeça e descendo até o tronco. E ele tem bocas no lugar dos olhos. E os olhos sendo um deles na testa e o outro na boca, né? Para um demônio, uma aparência bizarra como a do Gyoko, fica bem bacana. A última forma dele, que é uma forma meio humanoide, misturada com uma criatura aquática, alguma coisa assim, é bem da hora também. Mas é isso, em questão de personalidade mesmo, ele não tem nada muito marcante assim. Então é isso, basicamente era só isso que eu queria falar a respeito do Gyoko e dessa luta do Tokito, que inclusive é o meu Hashira favorito, mas eu não gostava dele no começo. Talvez eu faça um vídeo falando sobre isso, mas por hoje é só. Eu vou ver se eu faço mais algum outro vídeo falando sobre Kimetsu no Yaiba, mas alguma coisa assim mais esporádica. Eu não quero fazer resumo de Kimetsu, e sim falar abertamente sobre um ou outro tema que eu tenha visto e que me chamou a atenção, como no caso dessa luta. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Até a próxima. Falou! Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.